Pense no poder do perdão. Imagine o alívio de uma alma quando sente a verdadeira graça de Deus. Você já precisou de uma segunda chance? Hoje, vamos mergulhar profundamente na história de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, e entender como o amor e o perdão de Deus podem transformar vidas. O que você ouvirá aqui é um convite para experimentar a restauração em sua própria jornada espiritual. E o mais importante, a revelação final deste vídeo pode ser a chave para entender o propósito de Deus para a sua vida. Amados filhos de Deus, o Senhor Jesus está conosco. Eu sou Fernando e este é o canal Orações para Sempre. Quero profetizar bênçãos sobre sua vida, sua casa e sua família. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame graça, paz e vitória sobre cada um de vocês. Preparem-se para um momento poderoso de reflexão e crescimento espiritual. O tema de hoje nos leva à restauração de Pedro, relatada no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Essa passagem nos ensina sobre arrependimento, perdão e a incrível capacidade de Deus de transformar o que parece perdido em algo cheio de propósito. Antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal Orações para Sempre. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Hoje exploraremos verdades profundas sobre o perdão divino e tenho certeza de que você sairá daqui com sua fé fortalecida e seu coração cheio de esperança. Agora, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus e vamos fazer uma breve oração juntos. Pai amado e misericordioso, agradecemos por mais um dia em Tua presença. Pedimos que abençoes cada pessoa que ouve esta mensagem. Derrama sabedoria sobre todos nós. Abre nossas mentes e corações para entendermos a Tua palavra. Que ela seja luz em nosso caminho e nos guie para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Quando pensamos em Pedro, lembramos de um discípulo apaixonado, corajoso e impulsivo. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Filho de Deus, como vemos em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Mas também foi aquele que, na hora mais crucial, negou o Mestre 3 vezes, conforme narrado em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Imagine a dor que Pedro sentiu ao perceber que havia traído aquele que tanto amava. Após a ressurreição, Jesus encontra Pedro novamente às margens do Mar da Galileia. É nesse cenário que a restauração acontece. João, capítulo 21, versículos 15 a 19, descreve o diálogo entre Jesus e Pedro, que começa com uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Não uma, mas 3 vezes Jesus repete essa pergunta. Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesus lhe confia uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo é mais do que uma simples conversa. Ele é a demonstração do amor restaurador de Deus. Jesus sabia que Pedro estava consumido pela culpa e pela vergonha, mas ele não o rejeitou. Pelo contrário, ele o chamou novamente para o propósito divino. Quantas vezes nos sentimos como Pedro? Erramos, caímos e achamos que não somos dignos do amor de Deus. Mas assim como Jesus restaurou Pedro, Ele também nos oferece perdão e uma nova chance. Esse é o poder do Evangelho. Deus não desiste de nós, mesmo quando falhamos. O amor de Jesus é incondicional. Ele não olhou para as falhas de Pedro, mas para o seu coração. E é assim que Ele nos vê também. Talvez você esteja se perguntando: será que Deus ainda pode me usar? Será que Ele me perdoa? A resposta é sim. Deus é especialista em restaurar vidas. João capítulo 3, versículo 17, nos lembra que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa verdade é o alicerce da nossa fé. Não importa o quão longe você tenha ido, Deus sempre está de braços abertos para recebê-lo de volta. Pense em como Pedro deve ter se sentido após essa conversa com Jesus.
Ele, que antes carregava o peso da culpa, agora tinha uma nova missão: cuidar do rebanho de Cristo. Essa restauração não apenas mudou a vida de Pedro, mas também impactou toda a igreja. Ele se tornou uma das maiores vozes do Evangelho, um líder corajoso e um exemplo de fé e humildade. Quero que você reflita sobre isso. Há algo em sua vida que você acha que está perdido? Talvez um relacionamento, um sonho ou mesmo sua fé. Saiba que, assim como Pedro, você pode ser restaurado. Deus tem planos grandiosos para você, e o primeiro passo é abrir seu coração e permitir que Ele trabalhe em sua vida. Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio". Compartilhe suas reflexões e, se desejar, deixe seu nome para que possamos incluir você em nossas orações. No próximo momento, continuaremos a explorar a restauração de Pedro e o significado profundo do chamado que Jesus fez a ele. Se você está ansioso para descobrir como essa história se aplica diretamente à sua vida, não perca a próxima parte deste vídeo. Deus tem algo especial para revelar a você hoje. Agora diga comigo: Senhor, eu creio no Teu poder restaurador. Eu confio no Teu amor e me entrego a Ti. Que essa seja a sua oração diária. Que o Espírito Santo continue agindo em seu coração enquanto prosseguimos juntos nessa jornada de fé. Amados irmãos e irmãs, continuemos nossa reflexão sobre o perdão de Deus e o papel transformador que Ele desempenha em nossas vidas. A história de Pedro é um testemunho poderoso do amor inabalável de Jesus, que não apenas perdoa, mas também restaura completamente aqueles que o buscam com sinceridade. No último momento, vimos como Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: "Tu me amas?" Não foi por acaso que Jesus repetiu a mesma pergunta. Lembre-se de que Pedro havia negado Jesus 3 vezes na noite da prisão. Ao perguntar 3 vezes, Jesus estava apagando cada uma das negações de Pedro, oferecendo-lhe a chance de reafirmar sua lealdade e amor. Esse ato de Jesus nos ensina algo fundamental. Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas também nos ajuda a lidar com a culpa e a vergonha que muitas vezes nos paralisam. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Você já sentiu que precisava de um recomeço? Saiba que em Cristo isso é sempre possível. Ao longo da Bíblia, vemos Deus usar pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Pedro era um pescador comum, um homem impulsivo e falho, mas Jesus viu nele algo que ninguém mais via: um líder em potencial, alguém capaz de impactar o mundo com o Evangelho. Essa é uma verdade que também se aplica a nós. Deus não nos escolhe por sermos perfeitos, mas porque Ele vê em nós o potencial para sermos transformados pela sua graça. Quando Jesus diz a Pedro: "Apacenta as minhas ovelhas", Ele está entregando uma grande responsabilidade. Essa missão simboliza o cuidado espiritual que Pedro deveria exercer sobre os seguidores de Cristo. E você? Qual é a missão que Deus tem colocado em seu coração? Talvez seja ser um exemplo em sua família, ajudar alguém necessitado ou compartilhar a palavra de Deus com aqueles que ainda não a conhecem. A restauração de Pedro também nos lembra que a obra de Deus em nossas vidas não depende de nossa força, mas da força dele em nós. O apóstolo Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Assim como Pedro, todos nós temos fraquezas, mas Deus pode usar essas fraquezas para mostrar seu poder e sua glória. Imagine como seria o mundo se todos nós aceitássemos o chamado de Deus para nossas vidas. Se cada pessoa que se sente indigna entendesse que o perdão de Deus é real e que Ele deseja nos usar para a sua glória. É isso que o Evangelho nos ensina. Deus nos escolhe não por quem somos, mas pelo que Ele pode fazer através de nós. Quero convidá-lo a refletir sobre sua própria vida. Há algo que você sente que está te impedindo de seguir o chamado de Deus? Talvez seja o medo, a insegurança
ou o sentimento de que você não é bom o suficiente. Mas lembre-se, Pedro também tinha motivos para pensar assim. Ele negou Jesus em um momento crucial, mas foi restaurado pelo amor incondicional do Senhor. Jesus não nos pede perfeição, mas sim um coração disposto. Ele deseja que nos aproximemos dele com humildade e sinceridade, prontos para ser moldados e transformados. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem hoje porque Deus quer te lembrar que você é amado, que há esperança e que o seu perdão está disponível para você agora mesmo. O apóstolo Pedro, após ser restaurado, tornou-se um líder incrível na igreja primitiva. Ele foi usado por Deus para pregar o Evangelho com ousadia e para trazer milhares de pessoas para Cristo. Isso nos mostra que, independentemente do nosso passado, Deus pode nos usar de maneiras que nem imaginamos. Se Pedro, com todas as suas falhas, pôde ser usado por Deus para mudar o mundo, imagine o que ele pode fazer em sua vida. A pergunta é: você está disposto a dizer sim ao chamado de Deus? Está pronto para deixar o peso do passado e abraçar o futuro que Ele tem para você? Escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para ser restaurado. Declare sua fé e permita que Deus comece a trabalhar em sua vida de forma poderosa. E se você já experimentou o perdão de Deus, compartilhe seu testemunho nos comentários. Ele pode ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Ao avançarmos neste vídeo, exploraremos ainda mais o significado da restauração de Pedro e como isso se aplica à nossa caminhada com Deus. Vamos descobrir que o perdão é apenas o começo e que Deus tem planos maiores e melhores para cada um de nós. Permaneça conosco enquanto continuamos esta jornada espiritual. Deus tem algo especial reservado para você. E lembre-se, sua graça é suficiente para transformar sua vida e te capacitar para cumprir o propósito que Ele planejou para você desde o princípio. Queridos irmãos, seguimos nesta jornada inspiradora sobre o perdão e a restauração que encontramos em Jesus Cristo. A história de Pedro não é apenas um relato de alguém que foi restaurado, mas também um exemplo vivo de como Deus pode transformar nossas fraquezas em força para cumprir seu propósito. Na passagem que estamos analisando, Jesus pergunta repetidamente a Pedro: Tu me amas? Essa pergunta vai além das palavras. Ela penetra profundamente na alma de Pedro, confrontando não apenas suas ações passadas, mas também sua verdadeira motivação e comprometimento. Quando Jesus o chama de Simão, filho de João, ele está lembrando Pedro de sua identidade antes de conhecer o Mestre, trazendo-o de volta ao ponto onde tudo começou. Quantas vezes Deus faz o mesmo conosco? Ele nos chama pelo nome e nos convida a refletir sobre quem realmente somos. Essa chamada não é para nos condenar, mas para nos alinhar ao propósito que Ele estabeleceu desde o início. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, lemos: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Essa verdade se aplica a você também. Deus conhece cada detalhe de sua vida e tem um plano perfeito para você, mesmo antes do seu nascimento. Após cada afirmação de amor de Pedro, Jesus lhe dá uma tarefa: apacenta as minhas ovelhas. Isso não é apenas um comando. É uma oportunidade para Pedro participar da obra divina. É uma demonstração de que Deus não apenas restaura, mas também confia em nós para sermos instrumentos em suas mãos. Pedro, que antes havia negado Jesus, agora é incumbido de cuidar daqueles que pertencem ao Senhor. Isso nos ensina que o perdão de Deus não apenas limpa nosso passado, mas nos dá um novo futuro. Deus não apenas nos resgata, Ele nos envolve em sua missão. E isso nos leva a uma pergunta importante: como você está respondendo ao chamado de Deus em sua vida? Às vezes, podemos nos sentir inadequados ou incapazes de servir a Deus. Talvez você pense que seu passado o desqualifica, mas lembre-se, Deus é especialista em usar os improváveis.
Moisés gaguejava, mas foi escolhido para liderar Israel. Davi era um simples pastor de ovelhas, mas foi ungido como rei. Pedro era um pescador, mas se tornou um pilar da igreja. Essa transformação é possível porque o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, somos encorajados. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando confiamos em Deus, Ele nos capacita para ir além de nossas limitações. Agora, pense no impacto que a restauração de Pedro teve na vida daqueles ao seu redor. Ele se tornou uma voz de autoridade, pregando o Evangelho com ousadia e conduzindo muitos ao arrependimento e à fé em Cristo. Isso nos mostra que o perdão não é apenas para nós, ele é um testemunho vivo do amor de Deus para todos ao nosso redor. Pergunte a si mesmo: como a obra de Deus em minha vida pode impactar outros? Talvez você esteja em uma posição em que seu testemunho possa trazer esperança para alguém que está lutando. Lembre-se de que sua história, assim como a de Pedro, pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Outro ponto crucial nessa história é a obediência. Quando Pedro foi restaurado, ele não ficou parado. Ele seguiu o chamado de Jesus, mesmo sabendo que isso lhe traria desafios e, eventualmente, sacrifícios. No final do diálogo, Jesus diz a Pedro: segue-me. Essa é a essência do discipulado, um compromisso contínuo de seguir a Cristo, independentemente das circunstâncias. Seguir a Jesus pode significar abandonar coisas que nos prendem ao passado. Pode significar confiar nele em momentos de incerteza e ser fiel, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus declara: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a jornada que Pedro aceitou. E é a mesma jornada para a qual somos chamados hoje. É um caminho de fé, amor e serviço, sustentado pela graça de Deus. Se esta mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Compartilhe conosco como você tem sentido o mover de Deus em sua vida e permita que este seja um espaço de comunhão e edificação mútua. Na próxima parte, vamos explorar os desdobramentos dessa história e como ela nos ensina sobre a perseverança na fé e o propósito divino. Deus ainda tem muito a revelar a você. Não perca o que está por vir. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e fortalecendo sua fé enquanto seguimos juntos nesta caminhada. Deus é fiel e está com você em cada passo do caminho. Amados irmãos, ao continuarmos esta reflexão, aprofundamos ainda mais o significado do chamado de Jesus a Pedro e como ele ecoa em nossas vidas hoje. Já vimos como o Senhor restaurou Pedro de maneira amorosa e poderosa, mas também como essa restauração veio com uma missão desafiadora. Quando Jesus diz a Pedro: segue-me, ele está apontando para algo muito mais profundo do que simplesmente caminhar ao seu lado fisicamente. Esse convite é um chamado à entrega total. É um chamado para abandonar aquilo que o mundo oferece e abraçar a vontade de Deus, mesmo quando ela exige sacrifícios. Pedro sabia que seguir Jesus significava enfrentar dificuldades. No entanto, ele escolheu dizer sim. Essa decisão nos inspira, porque nos lembra que a verdadeira fé é provada não apenas nas palavras, mas nas ações. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis em sua caminhada. Talvez sinta que as circunstâncias ao seu redor estão colocando sua fé à prova. Mas lembre-se, a mesma graça que sustentou Pedro está disponível para você. O Evangelho nos mostra repetidamente que o sofrimento faz parte da jornada cristã, mas nunca estamos sozinhos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Pedro aprendeu isso na prática. Após sua restauração, ele não foi poupado de desafios. Ele enfrentou perseguição, prisões e, eventualmente, o martírio. Mas ele também experimentou a alegria de ver milhares de vidas transformadas por meio do Evangelho. Esse é o paradoxo da fé cristã. Enquanto carregamos nossas cruzes, encontramos uma alegria indescritível ao servir ao Senhor. Jesus avisou a Pedro sobre o preço de segui-lo. Ele disse que chegaria o momento em que Pedro seria levado aonde não gostaria de ir, indicando o tipo de morte que glorificaria a Deus. Imagine o impacto dessas palavras. Pedro estava ouvindo que sua fidelidade o levaria ao sacrifício supremo. E mesmo assim, ele aceitou. Isso nos faz refletir sobre nossa própria disposição de seguir a Cristo. Estamos dispostos a entregar tudo? Estamos prontos para colocar Deus acima de nossos medos, desejos e ambições? Essa entrega total não é fácil, mas é o que nos leva a experimentar a plenitude do propósito de Deus em nossas vidas. Há algo poderoso em saber que mesmo nas tribulações não estamos sozinhos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus promete: "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei." Essa certeza nos dá força para enfrentar qualquer desafio com confiança, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. A história de Pedro também nos ensina sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Antes da crucificação, Pedro era impulsivo e muitas vezes agia com medo e insegurança. Mas após a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, ele se tornou corajoso e cheio de autoridade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro prega uma mensagem poderosa e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Isso nos lembra que a transformação espiritual não depende apenas de nossos esforços, mas do poder do Espírito Santo em nós. Quando nos entregamos completamente a Deus, Ele nos capacita a fazer coisas que nunca pensamos ser possíveis. Talvez você sinta que não tem forças ou habilidades suficientes para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Assim como Pedro, cada um de nós é chamado a ser uma testemunha viva do amor e do poder de Deus. Isso significa viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos, desde as pequenas ações diárias até os grandes momentos de decisão. Quero te perguntar, qual é o legado que você deseja deixar? Pedro deixou um legado de fé, coragem e obediência. Ele foi um exemplo de que o perdão de Deus é real e de que suas promessas são verdadeiras. E você? Como Deus está te chamando para impactar o mundo ao seu redor? Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: "Eu escolho seguir Jesus." Declare sua decisão de viver para Ele, não importa o custo. Sua fé e coragem podem inspirar outros a fazer o mesmo. À medida que avançamos, continuaremos a explorar como essa jornada de Pedro se conecta com nossa própria caminhada cristã. Há tantas lições profundas a aprender e aplicar em nossas vidas. Então, permaneça conosco, porque Deus ainda tem muito a revelar. Que o Senhor continue falando ao seu coração e te fortalecendo para a caminhada. Lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está com você e seu amor e graça são mais do que suficientes para te sustentar em qualquer circunstância. Amados filhos de Deus, seguimos avançando nesta rica narrativa que reflete a compaixão e o poder transformador de nosso Senhor. A história de Pedro não apenas nos inspira a buscar perdão, mas também nos desafia a viver de maneira que glorifique a Deus, mesmo diante de lutas e incertezas. Quando Jesus disse a Pedro para apacentar suas ovelhas, ele estava delegando a responsabilidade de cuidar do seu povo. Pedro foi chamado para ser um pastor, um líder espiritual, alguém que guiaria outros no caminho da fé. Essa missão, no entanto, não era apenas para Pedro. Ela se estende a todos nós, como seguidores de Cristo.
Cuidar das ovelhas de Jesus significa muito mais do que apenas ensinar ou liderar. Significa amar, proteger e interceder pelos outros. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, lemos: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Este chamado é para todos nós, para sermos suporte e ajuda uns aos outros na caminhada cristã. Às vezes, porém, podemos nos perguntar: sou capaz de fazer isso? Posso realmente cumprir o que Deus me pede? A resposta está na força que Ele nos dá. Não somos chamados a depender de nossas próprias habilidades, mas da graça e poder que vem de Deus. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim como Pedro, podemos sentir que falhamos ou que não somos dignos de um chamado tão grande. Mas Deus não nos chama por causa de nossa perfeição. Ele nos chama porque vê o potencial que colocou em nós. A história de Pedro é um testemunho de que, com Deus, nossas falhas não definem nosso futuro. Após sua restauração, Pedro não permaneceu na zona de conforto. Ele se tornou uma figura central no crescimento da igreja, proclamando com ousadia o Evangelho. Sua transformação foi tão notável que em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, é dito que, ao verem a coragem de Pedro e João, as pessoas se maravilharam, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, mas que haviam estado com Jesus. Essa declaração é poderosa: haviam estado com Jesus. Isso nos lembra que a proximidade com Cristo é o que realmente nos capacita. Não importa nossa formação, nossa experiência ou nossas fraquezas. Quando estamos com Jesus, somos equipados para fazer a obra de Deus. E como podemos estar com Jesus hoje? A resposta está em buscar a sua presença através da oração, meditação na palavra e comunhão com outros cristãos. Pedro aprendeu isso diretamente com o Mestre. E nós também podemos aprender e crescer ao investir tempo na presença de Deus. Quero te encorajar neste momento. Se você sente que há algo te impedindo de avançar na fé ou de atender ao chamado de Deus, entregue isso a Ele agora mesmo. Feche os olhos, eleve seu pensamento ao Senhor e diga: Senhor, eu te entrego meus medos e minhas fraquezas. Usa-me conforme o teu propósito. Essa entrega é o primeiro passo para experimentar a liberdade e o poder que vem de uma vida completamente rendida a Deus. Quando reconhecemos que Ele é o centro de tudo, nossa perspectiva muda e começamos a enxergar cada desafio como uma oportunidade de glorificá-lo. Outro ponto importante que aprendemos com Pedro é o valor da perseverança. Ele enfrentou inúmeras provações após sua restauração, mas nunca desistiu. Essa perseverança é um reflexo de sua confiança no Senhor. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, lemos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amados, esta promessa também é para você. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, Deus é fiel para sustentá-lo e recompensá-lo. Lembre-se de que Ele nunca te deixará sozinho. Quero te convidar a refletir. Onde Deus está te chamando para perseverar? Talvez seja em uma área específica da sua vida onde você sente que já não tem forças. Peça a Ele que renove suas forças e o capacite a continuar. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, deixe nos comentários: eu creio no poder restaurador de Deus. Vamos juntos declarar nossa fé no Senhor e encorajar uns aos outros em nossa caminhada. Na próxima parte, vamos continuar explorando como a obediência e a fé de Pedro moldaram não apenas sua vida, mas também a história da igreja. Deus tem algo especial reservado para você, então permaneça conosco.
há muito mais para descobrir sobre o poder do perdão e da restauração. Que o Espírito Santo continue guiando sua vida e enchendo seu coração de esperança. Lembre-se, você é amado por Deus e Ele tem um plano incrível para você. Amados irmãos em Cristo, avançando em nossa reflexão sobre a restauração de Pedro, percebemos que esse episódio não é apenas uma história de perdão, mas também uma demonstração do amor incondicional de Deus e do poder transformador de sua graça. Pedro não apenas recebeu uma nova chance, ele foi renovado, capacitado e chamado a impactar o mundo de maneira significativa. O que aprendemos aqui é que a restauração de Deus sempre tem um propósito. Quando Jesus disse a Pedro, "Apacenta as minhas ovelhas", ele estava entregando uma missão específica. Isso nos lembra que cada um de nós, ao experimentar o perdão e a graça de Deus, também recebe um chamado para cumprir. Esse chamado pode não ser grandioso aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus é essencial. Pode ser na sua família, no seu trabalho, na sua igreja ou em sua comunidade. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas." Cada um de nós foi criado com um propósito divino. E Pedro é um exemplo claro de como Deus pode transformar nossa história para cumprir esse propósito. Mas quero que você pense nisso. Quantas vezes nos sentimos inadequados ou insuficientes para fazer a obra de Deus? Pedro também se sentiu assim. Ele havia negado Jesus 3 vezes e carregava o peso dessa culpa. Contudo, Jesus não apenas o perdoou, mas reafirmou seu valor e seu papel no reino. Isso nos ensina que Deus não olha para nossas falhas passadas. Ele vê nosso potencial em Cristo. Pedro precisava entender que sua identidade não estava em seus erros, mas em quem ele era em Jesus. O mesmo é verdade para nós. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nossa identidade muda. Não somos mais definidos por nossos pecados ou falhas, mas pela graça e misericórdia de Deus. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lemos: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa nova identidade nos dá força para enfrentar desafios e cumprir o chamado de Deus. Pedro, uma vez impetuoso e cheio de medo, tornou-se um líder corajoso e sábio na igreja. Como isso foi possível? Através do poder do Espírito Santo. Após o Pentecostes, Pedro foi capacitado para pregar, liderar e até mesmo realizar milagres em nome de Jesus. Isso nos mostra que não precisamos confiar apenas em nossas próprias forças. O mesmo Espírito que capacitou Pedro está disponível para nós hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Agora, pense por um momento. Como você pode ser uma testemunha de Cristo na sua vida diária? Talvez você sinta que não tem oportunidades ou que não sabe o que dizer. Mas lembre-se de que Deus não exige perfeição. Ele quer o seu coração disposto. Um simples ato de bondade, uma palavra de encorajamento ou uma oração por alguém podem ser testemunhos poderosos do amor de Deus. Quero te encorajar a orar, pedindo ao Espírito Santo que te mostre onde e como você pode servir. Não subestime o impacto que sua obediência pode ter. Pedro começou como um simples pescador, mas sua disposição em seguir Jesus mudou a história do cristianismo. Também precisamos falar sobre o custo de seguir a Cristo. Jesus foi claro com Pedro ao dizer que ele enfrentaria dificuldades e até mesmo a morte por causa de sua fé. E, no entanto, Pedro não hesitou em obedecer. Isso nos desafia a refletir. Estamos dispostos a pagar o preço de seguir Jesus?
Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Essas palavras nos lembram que o discipulado exige sacrifício, mas também sabemos que a recompensa é incomparável. A vida eterna, a comunhão com Deus e a alegria de cumprir seu propósito superam qualquer desafio que possamos enfrentar. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, não tenha medo de dar esse passo de fé. Ele estará com você em cada momento, guiando e fortalecendo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: "Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo." Deixe isso ser um lembrete de que Deus não abandona aqueles que Ele chama. Assim como Ele sustentou Pedro, Ele também sustentará você. Se esta mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: "Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida." Vamos juntos declarar nossa fé e encorajar uns aos outros nessa jornada. Na próxima parte, continuaremos a explorar como a restauração de Pedro nos ensina sobre nossa própria jornada espiritual e o poder do amor de Deus em transformar vidas. Permaneça conosco, porque Deus ainda tem grandes coisas para revelar. Amados filhos de Deus, ao avançarmos nesta jornada pela restauração de Pedro, percebemos que a graça e o perdão de Cristo têm uma profundidade que transforma completamente não apenas a vida de um homem, mas também o destino de muitos que são tocados por esse exemplo. A história de Pedro nos ensina que Deus não apenas perdoa nossos erros, mas os utiliza para demonstrar sua glória e propósito. Quando Jesus disse a Pedro para apacentar suas ovelhas, ele estava entregando uma missão que exigiria dedicação, coragem e, acima de tudo, amor. Não era uma tarefa fácil. Pedro seria chamado a liderar em meio a perseguições, dificuldades e desafios que poderiam fazê-lo vacilar novamente. Mas a diferença agora era clara. Pedro havia encontrado na graça de Cristo uma força que superava suas próprias limitações. Essa força estava enraizada no amor. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Tu me amas?" Essa pergunta não era para humilhar Pedro, mas para reafirmar sua devoção e restaurá-lo completamente. O amor de Pedro por Jesus seria o fundamento de sua liderança e ministério. E aqui está uma verdade importante para todos nós. O amor é a base de tudo o que fazemos para Deus. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo nos lembra: "Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Sem amor, nossas ações tornam-se vazias e sem propósito." Por isso, quero te perguntar: onde está o seu amor por Cristo? Você sente que ele tem crescido ou as preocupações da vida têm abafado sua paixão por Deus? Talvez você esteja enfrentando momentos de dúvida ou desânimo, assim como Pedro enfrentou. Se esse for o caso, lembre-se de que Jesus está sempre disposto a te restaurar e reacender esse amor em seu coração. Quando nos permitimos ser restaurados por Cristo, nossas vidas se tornam testemunhos vivos de sua bondade e misericórdia. Pedro, que antes havia negado o Senhor, agora proclamava ousadamente o nome de Jesus. Isso nos ensina que Deus não apenas nos restaura, Ele nos capacita a sermos usados de maneiras que nunca imaginaríamos. Essa capacitação vem através do Espírito Santo, que foi derramado sobre Pedro e os outros discípulos no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, Pedro não era mais o homem impulsivo e inseguro que havia negado Jesus. Ele se tornou um líder corajoso, guiado pelo poder de Deus. Esse mesmo Espírito está disponível para você hoje. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, nos guiando, fortalecendo e capacitando a fazer a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, lemos: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Essa ajuda é um presente divino que nos permite superar desafios e viver de acordo com o propósito de Deus. Agora, quero que você reflita. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você acredita que Ele pode te usar, mesmo com suas falhas e limitações? Assim como Pedro, você pode sentir que não está qualificado, mas lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Pedro teve que enfrentar não apenas suas próprias dúvidas, mas também as pressões externas. Ele foi perseguido, preso e até mesmo enfrentou a possibilidade da morte por causa de sua fé. No entanto, ele permaneceu firme, porque sabia em quem tinha crido. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, lemos: "Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Essa confiança é o que nos sustenta em tempos difíceis. Quando colocamos nossa fé em Deus, não importa o que enfrentemos, sabemos que Ele está no controle. Pedro entendeu isso e essa compreensão transformou sua vida. Amados, se há algo em sua vida que está impedindo você de avançar no chamado de Deus, eu te encorajo a entregar isso a Ele hoje. Pode ser medo, culpa, dúvidas ou qualquer outra coisa que esteja pesando em seu coração. Confie que o mesmo Jesus que restaurou Pedro pode restaurar você. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu confio na restauração de Deus." Compartilhe seu testemunho e sua fé para que juntos possamos encorajar uns aos outros em nossa caminhada cristã. Na próxima parte, exploraremos como o perdão e a restauração de Deus não apenas impactaram a vida de Pedro, mas também moldaram a igreja e a forma como o Evangelho se espalhou pelo mundo. Deus tem muito mais para nos revelar. Então, continue conosco nessa jornada. Amados irmãos em Cristo, ao continuarmos nossa reflexão sobre a restauração de Pedro, entendemos que esse episódio não foi apenas uma reconciliação pessoal entre ele e Jesus, mas o início de algo muito maior. A construção de um alicerce espiritual para a igreja que impactaria gerações. Após o encontro restaurador às margens do Mar da Galileia, Pedro não foi apenas perdoado, ele foi transformado. Essa transformação se tornou evidente quando ele, cheio do Espírito Santo, levantou-se no dia de Pentecostes para pregar a mensagem do Evangelho com ousadia e poder. Imagine o cenário: o mesmo Pedro que havia negado Jesus por medo, agora proclamava sua ressurreição diante de uma multidão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, lemos que, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas. Que mudança impressionante! Isso nos mostra que Deus não apenas nos restaura, Ele também nos usa para realizar grandes coisas em seu reino. Pedro foi capacitado para liderar, ensinar e inspirar outros. Esse é o poder da graça de Deus. Transformar um homem quebrantado em um instrumento poderoso de sua vontade. Quero que você reflita sobre isso em sua própria vida. Talvez você sinta que seus erros ou limitações te impedem de ser usado por Deus. Mas lembre-se, a restauração de Pedro é uma prova viva de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado. No entanto, essa transformação exige algo de nós: entrega total. Pedro não poderia ter sido usado por Deus se não tivesse se rendido completamente ao Senhor. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Essa entrega é um ato de fé, uma decisão de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos seus planos. Pedro provavelmente não imaginava que sua vida teria um impacto tão grande, mas ele confiou e obedeceu. E é aqui que encontramos um princípio importante: obediência. Quando Jesus disse a Pedro para apacentar suas ovelhas, ele estava deixando claro que amar a Cristo significa agir. Não é suficiente dizer que amamos a Deus.
Nosso amor deve ser demonstrado através de nossas ações. Pedro entendeu isso e dedicou sua vida a cuidar do rebanho de Cristo. Ele pregou, encorajou, ensinou e até escreveu cartas que continuam a edificar a igreja até hoje. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele exorta os líderes: pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com o desejo de servir. Esse é o coração de um servo restaurado por Deus. Não buscar seus próprios interesses, mas servir aos outros com amor e humildade. E quanto a nós? Estamos dispostos a servir dessa maneira? Estamos dispostos a deixar de lado nossas ambições e prioridades para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Essas são perguntas importantes que precisamos fazer a nós mesmos. Outra lição poderosa que aprendemos com Pedro é sobre coragem. Ele enfrentou prisões, perseguições e até mesmo a morte por causa de sua fé. Mas ele não recuou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, Pedro declarou: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa coragem vem de uma confiança profunda em Deus. Pedro sabia que, independentemente do que acontecesse, Deus estava no controle. Ele havia experimentado a graça e o poder de Deus em sua própria vida, e isso lhe deu a força para perseverar. Quero te encorajar a buscar essa mesma confiança em sua caminhada com Cristo. Talvez você enfrente desafios ou oposição por causa de sua fé, mas lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que esteve com Pedro está com você. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, lemos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por fim, amados, a história de Pedro nos ensina que Deus nunca desiste de nós. Não importa quantas vezes falhamos, sua graça está sempre disponível para nos levantar e nos dar um novo começo. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu creio no poder restaurador de Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir sobre o amor e o perdão de Deus. Na próxima parte, veremos como a restauração de Pedro não foi apenas um evento isolado, mas parte de um plano maior de Deus para a expansão de seu reino. Continue conosco, pois Deus ainda tem muito a revelar. Queridos irmãos, ao mergulharmos mais fundo na história de Pedro, percebemos que sua restauração não foi apenas uma reconciliação entre ele e Jesus, mas também um marco no plano divino para a humanidade. A restauração de Pedro é um lembrete poderoso de que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos posiciona para cumprir propósitos extraordinários em seu reino. Jesus sabia exatamente o que Pedro enfrentaria após sua ascensão ao céu. Ele sabia que Pedro seria perseguido, preso e desafiado em sua fé. Mesmo assim, o Senhor escolheu esse homem imperfeito para ser um líder fundamental na edificação da igreja. A escolha de Pedro nos ensina uma lição importante. Deus vê além de nossas falhas. Ele enxerga o potencial que Ele próprio colocou em nós. O chamado de Pedro para apacentar as ovelhas de Cristo era mais do que uma responsabilidade. Era um ato de confiança divina. Deus confiou a Pedro a tarefa de liderar o seu povo, não porque Pedro era perfeito, mas porque ele era transformado pela graça. Isso nos mostra que Deus não busca perfeição em nós, mas sim obediência e coração disposto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 e 14, vemos o impacto dessa transformação. Pedro e João foram presos por pregarem sobre Jesus, mas mesmo diante das autoridades, eles não recuaram. Aqueles que os acusavam ficaram maravilhados com sua coragem e perceberam que eram homens comuns, mas que haviam estado com Jesus. Essa passagem revela que o poder de Deus não depende de nossas capacidades naturais, mas da obra que Ele realiza em nós.
Talvez você se sinta inadequado para o chamado que Deus tem para a sua vida. Talvez suas falhas do passado pesem em sua mente e façam você questionar se realmente pode ser usado por Deus. Mas lembre-se, se Deus restaurou e usou Pedro, Ele também pode restaurar e usar você. Não há erro que o amor de Deus não possa cobrir, nem falha que Ele não possa transformar em um testemunho para a sua glória. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo declara: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa verdade foi evidente na vida de Pedro e pode ser uma realidade em sua vida também. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Agora, quero que você reflita. O que está impedindo você de viver plenamente o propósito de Deus? É o medo? A culpa? A dúvida? Assim como Pedro, você pode entregar esses fardos a Cristo e experimentar a liberdade que vem do perdão e da restauração. A restauração de Pedro também nos ensina sobre a importância do amor como motivação para tudo o que fazemos. Quando Jesus perguntou a Pedro: "Tu me amas?", ele não estava apenas testando o coração de Pedro. Ele estava estabelecendo o fundamento de seu chamado. O amor por Cristo seria a base de sua obediência e serviço. E essa é a pergunta que quero fazer a você hoje. Você ama Jesus? Esse amor tem sido evidente em suas ações e decisões diárias? Assim como Pedro, somos chamados a demonstrar nosso amor por Cristo através de nossa dedicação ao reino de Deus e ao cuidado com os outros. Em Mateus, capítulo 25, versículo 40, Jesus nos lembra: "Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Quando servimos aos outros, estamos servindo ao próprio Cristo. Esse é o maior chamado de todos: amar e servir, assim como Jesus fez por nós. Pedro entendeu isso e dedicou sua vida a pregar o Evangelho, cuidar dos necessitados e encorajar os irmãos na fé. Ele sabia que seu chamado não era sobre ele, mas sobre glorificar a Deus e expandir seu reino. E essa é a mesma missão que Deus nos dá hoje. Ao nos aproximarmos da conclusão desta reflexão, quero encorajá-lo a não permitir que as falhas do passado definam o seu futuro. Deus tem planos maiores para a sua vida, assim como tinha para Pedro. Ele pode usar seus erros como uma plataforma para demonstrar seu poder redentor. Se você sente que esta mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio no propósito de Deus para a minha vida." Declare sua fé e compromisso de seguir a Jesus, independentemente dos desafios que possam surgir. Na última parte, exploraremos como o legado de Pedro continua a inspirar a igreja e como podemos aplicar essas lições em nossa caminhada diária com Cristo. Deus tem mais revelações para você. Então, continue conosco até o final desta jornada. Amados filhos de Deus, chegamos ao final dessa jornada de reflexão sobre a restauração de Pedro, um exemplo poderoso de como o perdão de Deus pode transformar vidas e nos capacitar a viver de acordo com seu propósito. Ao longo dessas partes, vimos como Pedro, um homem que havia falhado profundamente, foi restaurado por Jesus e comissionado para uma missão grandiosa. Mas o que isso significa para nós hoje? A restauração de Pedro nos ensina que, independentemente de nossa falha ou queda, Deus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos estende sua mão de misericórdia e nos chama para viver a plenitude de seu plano. A vida de Pedro demonstra que o perdão de Deus não é apenas um ato de graça, mas uma preparação para nos capacitar a realizar grandes feitos em seu nome. Você, assim como Pedro, pode ser um instrumento poderoso de Deus. Suas fraquezas, suas falhas, suas dificuldades não precisam ser um impedimento, mas podem se tornar o alicerce sobre o qual Deus edificará sua obra. Pedro foi chamado a apacentar as ovelhas de Cristo, a ser líder de uma igreja em crescimento.
Deus tinha planos para ele que iam além do que ele próprio imaginava. Agora eu te pergunto, você está disposto a deixar Deus restaurar sua vida por completo? Está pronto para seguir o chamado dele, independentemente do que tenha feito no passado? Pedro, apesar de sua negação, aceitou o chamado de Cristo e se entregou com amor e dedicação ao Senhor. Ele sabia que, ao responder ao amor de Jesus, ele estava aceitando um propósito eterno. Mas como podemos aplicar tudo o que aprendemos com a vida de Pedro em nossa caminhada cristã? Em primeiro lugar, precisamos entender que, assim como Pedro, nossa vida não é nossa. Somos chamados a viver para Cristo, a apacentar as ovelhas dele, seja em nosso lar, em nosso trabalho ou em nossas comunidades. Nosso chamado é de serviço e de amor ao próximo. Em segundo lugar, o perdão de Deus exige de nós uma resposta: a obediência. Não basta recebermos o perdão de Deus. Precisamos viver de maneira que honre esse perdão. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o comissionou a viver de acordo com essa graça, pregando a mensagem de salvação para todos os povos. Da mesma forma, somos chamados a viver como testemunhas do perdão de Deus, levando sua mensagem de esperança e salvação para o mundo. Em terceiro lugar, a vida de Pedro nos lembra que devemos ter coragem. Quando Pedro foi comissionado por Jesus, ele sabia que seu caminho não seria fácil. A perseguição, o sofrimento e até a morte poderiam ser sua realidade, mas Pedro não hesitou em seguir. Quando Jesus lhe perguntou: "Tu me amas?", Pedro respondeu afirmativamente, sabendo que o amor por Cristo não poderia ser separado da obediência. A coragem de Pedro nos inspira a não temer os desafios que surgem em nossa vida cristã. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o que enfrentemos, com Deus ao nosso lado, podemos permanecer firmes na fé e cumprir os planos dele para nossas vidas. E por fim, a restauração de Pedro nos ensina que em Cristo sempre há uma segunda chance. Talvez você tenha cometido erros, tenha se afastado de Deus ou duvidado de sua capacidade de restaurar sua vida. Mas a verdade é que, assim como Jesus restaurou Pedro, ele pode restaurar você também. O perdão de Deus é infinito e ele não se esquece de você. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você sente que chegou o momento de se render ao perdão de Deus e experimentar essa restauração em sua vida, não perca tempo. Abra seu coração para ele agora. Se você está pronto para entregar sua vida a Cristo, eu te convido a fazer essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor e perdão. Sei que falhei, mas confio na tua graça para me restaurar. Entrego minha vida nas tuas mãos e peço que me uses para cumprir o teu propósito. Perdoa os meus pecados e guia-me pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, se você fez essa oração, creia que você é uma nova criação em Cristo. Seu passado não te define mais, pois agora você tem um novo futuro em Cristo. Agora, quero pedir que, se você assistiu até aqui, deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você e por sua família. Juntos, vamos formar uma corrente de oração, buscando a restauração e o fortalecimento de todos em Cristo. Se você está sendo tocado por esta mensagem, inscreva-se no canal Orações para Sempre. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Não se esqueça de assistir aos outros vídeos que aparecerão na tela final, pois temos mais revelações para a sua vida. Antes de terminar, vamos orar juntos, unindo nossas vozes em um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que a paz de Cristo esteja com você. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e todos os seus projetos. Até o próximo vídeo, na graça e paz do Senhor.